Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui com uma aula de filosofia e hoje eu vou apresentar para vocês o nosso primeiro grande filósofo, que é o Sócrates. Então o Sócrates, ele era chamado também de parteiro e o tema da nossa aula é Sócrates, o parto das ideias. Então na verdade é um método que eles chamam de método socrático, que é realmente fazer questionamentos para você chegar em uma resposta. Isso é muito legal, porque nós seguimos o caminho das perguntas, né? Ou da razão, e a gente vai chegar numa conclusão. Quando chegar nesse impasse, né? Nessa conclusão, nesse impasse, você consegue aí fazer um levantamento de todas as perguntas que foram feitas, e baseando-se nas respostas que foram dadas, chegar a uma possível conclusão. Só que tem um problema. Estudar Sócrates, ele envolve uma certa dificuldade. Naquela época, os pré-socráticos, os filósofos da natureza e os sofistas, que são anteriores a Sócrates, eles não deixavam escritos, a não ser os filósofos que eram matemáticos. E esses filósofos deixavam os cálculos, né? Então nós temos aí o Teorema de Pitágoras, elaborado pelo próprio Pitágoras, né? Enfim, nós temos alguns filósofos que deixaram escritos cálculos matemáticos, então existe uma comprovação da sua existência. Os outros deixaram trechos ou até mesmo observação escrita, claro, né, de seus discípulos, para poder ter alguma comprovação. E o Sócrates não é diferente. Então, segundo a história, Platão foi um discípulo de Sócrates. Então, tudo que nós sabemos sobre Sócrates é o que foi passado através de Platão. Então, sabemos poucas coisas, ele não tem nada registrado, nada escrito, somente os escritos do próprio Platão, que o descrevia com uma certa excentricidade. Então, o próprio Platão falava que ele andava com roupas muito simples, até mesmo mal vestido, e conversando com todos na rua e fazendo questionamentos ali, né, pela cidade, pela polis. Então, ele ia fazendo perguntas sobre o universo, sobre a vida, e ele ia colhendo essas respostas, tá? Então, ele tinha um gênio um pouco forte, então ele também perdia a paciência muito rápido. Então, você vê uma pessoa, né, maltrapilha na rua e ainda um pouco sem paciência, a gente já faz um julgamento errado, claro, mas muito automático, pensando que ele deve ter algum distúrbio mental, alguma coisa assim. Mas é só para vocês entenderem esse comportamento do Sócrates. Então, hoje, tudo que foi narrado de Sócrates através de Platão, também pode ser interpretado com uma própria visão, né? Um outro aí, pseudônimo do Platão. Então, será que Sócrates existiu? Ele é um nome muito famoso, nós temos imagens dele na internet, bustos dele, mas realmente fica ali uma incógnita sobre a existência dele. Então, na verdade, ele tinha um pai que era escultor, segundo que a história conta, e a mãe era parteira. Então, esse método do parto das ideias vem das observações que ele fazia em relação à mãe, em relação ao trabalho da mãe. Então, na verdade, o Sócrates não era o pai das ideias, mas ele auxiliava no nascimento das ideias, através das perguntas que ele fazia. Então, a grande questão é em relação ao templo. Ele chegou, né, ao templo e ele fez, existia ali perguntas para você fazer para esse templo, e eram perguntas um pouco assim confusas, que nós não obtínhamos resposta. Então eu vou ler um trechinho de um escrito do Platão sobre o Sócrates.
E como no templo havia uma inscrição no pórtico, então na entrada, naquela porta do templo, estava escrito: conhece-te a ti mesmo. Essa é bem famosa, hein? Sócrates concluiu que nenhum homem sabe verdadeiramente nada, mas o sábio é aquele que reconhece isso. O início da sabedoria, pois, sei que nada sei. Então essa também é uma máxima do Sócrates, e a única certeza que ele tinha é que ele nada sabia, ou não sabia nada. Por quê? Porque é necessário você fazer um autoconhecimento, você saber os seus limites para você conhecer algo. E esse exercício é um exercício muito difícil, que é o exercício do autoconhecimento. Então, a partir do momento em que a gente começa a se questionar o nosso comportamento, você vai ver isso refletido em outras pessoas, e isso seria o conhecimento da sociedade. Então, se você não se conhece, quem é você, não é mesmo? Para julgar o outro. Então, na verdade, a gente não sabe de nada dessa vida. Esse pouquinho que a gente sabe, realmente é uma porcentagem muito pequena ou muito baixa do que existe aí fora, né? Então, gente, esse procedimento que ele adotava sobre o parto das ideias, eram ideias que eram paridas através dessas perguntas. Então, ele fazia questionamentos, e em cima da sua resposta ou da resposta dada, vinha outras perguntas. Então, ele auxiliava nessa construção das ideias. Por isso que o Sócrates ficou muito famoso e ficou conhecido, né, como um professor ali, como um tutor, um grande filósofo, na verdade, né? Então, essa busca da verdade, a busca da resposta, ela não cessa, né? Nós somos perguntadores e curiosos infinitos, porque a nossa curiosidade, ela nunca cessa. Então, quando a gente faz uma relação aí, né, com a internet e todas as alternativas que a internet pode nos dar de respostas, ela entra naquele ciclo que é um ciclo viciante. Então, cada vez que perguntamos mais, hoje acho que o maior site de pesquisa é o Google, né? E nós lançamos muitas perguntas e nós podemos perguntar muitas coisas ao mesmo tempo, e até mesmo questões muito complexas. O Google, ele te traz uma resposta. Então, nós somos pesquisadores, nós somos questionadores infinitos, mas será que essa resposta, ela te completa? Será que essa resposta realmente é a que você quer ouvir? Ou se dessa resposta que você está, esse resultado, né, essa resposta, você está usando como trampolim para outras perguntas. Então, na verdade, gente, o conhecimento é infinito. E quando a gente dá uma chance a conhecer algo ou ao conhecimento, nós ficamos seres completos, porque nós estamos dando essa chance para essas perguntas responderem todas as nossas dúvidas. Então, os diálogos socráticos, segundo a Marilena Chaui, que é uma grande escritora e filósofa brasileira, ela fala que indicam a busca da verdade, não cessam nunca. E isso é a filosofia, é a amizade pela sabedoria e não a posse dela. Então, nós não somos donos da filosofia, nós temos um relacionamento, uma amizade com a filosofia, por isso que nós somos questionadores incessantes. Então, gente, são essas palavras que são ditas e narradas por todos, por nós, pelos alunos, naquela época de Sócrates, e depois de Platão, depois de Aristóteles, até o que nós somos hoje, faz parte dessa leitura de autores contemporâneos. E todas essas ideias, elas são catapultas para novas ideias e novas ideologias. Então, na verdade, esse movimento de fazer perguntas e obter respostas, e essas respostas fazermos mais perguntas, que é o parto das ideias, é chamado de maiêutica.
Desculpa, gente. Maiêutica, é isso. Na filosofia socrática, é a arte de levar o interlocutor, através de uma série de perguntas, a descobrir conhecimentos que ele possuía. Então, na verdade, você vai parindo aquilo e, na verdade, você fala, não sei. Mas quando começamos a pensar sobre aquilo, você dá uma resposta que te dá um direcionamento e você consegue elaborar aí as suas respostas e finalizar as suas ideias. Então, esse é o papel do Sócrates e toda a contribuição que ele trouxe. Na verdade, uma parte da contribuição, porque depois ele vai parir outros filósofos, que veremos, né? O Platão e depois o Aristóteles. Tá bom, pessoal? Então, por hoje é só. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo.